Paulina Cavalcante, gerente de Política da Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério da Cidade, que aqui representou o Dr. Yuri Rafael Della Justina. Queríamos também ainda registrar, está conosco o senhor Victor, representante da Coordenação Geral de Acessibilidade CNPD, CDH. Ainda representantes do Programa Apoio à Acessibilidade, senhora Fátima, senhora Zilda Rezende, senhora Célia França Pessoa, senhora Maria de Fátima, é isso, está certo? Senhora Maria de Fátima. Senhora Daniele Gomes, Ministério das Cidades, e representante da Secretaria Regional do Plano Piloto e Cruzeiro, senhora Cíntia Vieira e Patrícia Raposo. Primeiro, não deixar de cumprimentar a doutora Carolina, que lembra que a importância do programa Minha Casa e Minha Vida, mas também, principalmente, da sensibilidade. São milhões de residência, e eu tomei a liberdade de um dia dizer, se cada residência gerasse um emprego, poderíamos dizer que são milhões de empregos. Gerasse um somente emprego. E, claro, com o olhar da sensibilidade. Passamos a palavra agora, então, ao Dr. Maurício França, diretor de Tecnologia para o Desenvolvimento Social da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o senador Paulo Paim, todos os integrantes da mesa. Não sei se todos conhecem a FINEP. A FINEP é a financiadora de estudos e projetos, é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a FINEP tem por missão apoiar todo o ciclo de inovação realizado pelas empresas brasileiras, que aí, muitas vezes, precisa ter o amadurecimento científico, né? Precisa ter a base científica. Então, a FINEP também financia projetos estruturantes nas universidades brasileiras, nos institutos de pesquisa, visando dar provimento, do ponto de vista de conhecimento, para que as empresas brasileiras possam inovar. A FINEP, então, tem como visão transformar o Brasil por meio da inovação. E no nosso tema central aqui hoje, né, nessa audiência pública, falando sobre tecnologia assistiva, essa visão ela é muito, ela é muito perseguida, né, visto que aqui nós queremos trazer para a pessoa com deficiência bem-estar, qualidade de vida, autonomia, inclusão no mundo do trabalho e a inclusão social. A FINEP tem várias modalidades de financiamento, né? O mais conhecido é o financiamento às universidades e aos institutos de pesquisa, que são os financiamentos não reembolsáveis. A FINEP é a secretaria executiva de um grande fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Os financiamentos reembolsáveis para empresas é a parte do crédito da FINEP, né? A FINEP empresta recursos para que as empresas possam financiar os seus projetos de inovação e assim introduzir bens e serviços inovadores que, por sua vez, vão trazer bem-estar, qualidade de vida às pessoas e vão satisfazer, né, as nossas necessidades de consumo. Uma outra modalidade de financiamento importante que foi introduzida a partir da Lei da Inovação de 2004 é a subvenção econômica às empresas. Esse também é um recurso não reembolsável, só que ele é destinado às empresas naqueles projetos que você tem maior risco tecnológico associado também a um risco de introdução dessas inovações no mercado. Uma quarta modalidade de financiamento é aquilo que diz respeito ao investimento no capital empreendedor. Então, aqui é o lado do capital de risco, em que você investe em empresas, muitas vezes nascentes, empresas de base tecnológicas nascentes. E também dando amadurecimento a empresas que já faturam, né, já têm uma maturidade comercial, já tem um mercado, mas você quer dar um grande salto. Então, esse é o recurso chamado de capital de risco.
Veja que a combinação dessas 4 modalidades de financiamento pode trazer, para casos específicos, um potencial grande alavancador do investimento das empresas em inovação. Em relação à tecnologia assistiva, a FINEP tem um investimento sistemático desde 2005. Foram lançados os primeiros chamamentos públicos em 2005. Esses chamamentos foram importantes para criar uma massa crítica dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. Foi uma sinalização clara do governo federal de que esta é uma área prioritária, é uma área que precisa ser muito cuidada pelo governo. Então, em 2010, veio uma outra chamada pública. Entre 2005 e 2010, nós fizemos 3 chamamentos públicos para subvenção econômica à inovação. Também uma sinalização muito clara do governo que nós queremos que as empresas nacionais desenvolvam tecnologia e inovação. Não teremos ampliação do acesso a produtos assistivos no país se não tivermos autonomia tecnológica. Hoje não dá para continuarmos a comprar linhas Braille no país a um custo de R$22 mil, que foi o último o valor a ser pago pelo Ministério da Educação no último pregão realizado. R$22 mil para uma linha Braille exclui a pessoa com deficiência visual do processo educacional. Precisamos rever esta situação. Esta questão da ampliação do acesso à tecnologia, esta política pública importante, que hoje é perseguida pelo Plano Viver Sem Limite, ela depende de autonomia tecnológica. Da mesma forma, uma impressora Braille, hoje, ela entra no Brasil a um custo de R$7 mil. É inacessível. Precisamos ter um cuidado com a autonomia tecnológica versus ampliação do acesso a produtos assistivos. Para isso, a FINEP, em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou o Programa de Inovação em Tecnologia Assistiva, que é um planejamento de investimento da FINEP para o 2012 a 2014, com foco setorial e indução à inovação. Aqui nós queremos a participação central da empresa, muitas vezes apoiada pelas universidades e institutos de pesquisa. Por quê? Porque o perfil setorial das empresas que hoje atuam em tecnologia assistiva, nós temos algumas médias e grandes empresas, mas a grande parte das empresas são microempresas e empresas de pequeno porte. Essas empresas precisam ter o aporte de um ativo importante, que é o ativo conhecimento, que na maior parte dos casos, para esse tipo de desenvolvimento, está nas universidades e nos institutos de pesquisa. Esse programa ele foi lançado inicialmente com a disponibilização orçamentária de R$150 milhões, 90 milhões para crédito, 30 milhões para subvenção econômica e mais 30 milhões para projetos cooperativos entre universidades e institutos de pesquisa, que são as chamadas instituições científicas e tecnológicas, e a empresa. Veja um detalhe, que desses 90 milhões disponibilizados para o crédito, é um recurso que tem taxa de juros subsidiadas, com 3,5% ao ano, fixas, portanto, juros negativos, abaixo da inflação, com 10 anos de financiamento total, com 36 meses de carência para a empresa começar a pagar o principal para o projeto de inovação. Veja que esses 90 milhões disponibilizados para crédito, não conseguimos disponibilizar ainda nenhum projeto de inovação para a empresa. Ou seja, precisamos ter uma mobilização por parte das empresas para entrarmos num novo ciclo de inovação em tecnologia assistiva. Recursos existem, com taxas de juros e condições privilegiadas, precisamos ter uma articulação entre o ciclo de inovação, o mercado, a tecnologia e a regulação. Veja que nós temos diferentes dimensões que compõem um mesmo problema.
Continuando o ciclo de lançamentos de editais, em 2011 nós fizemos um edital cooperativo ICT Empresa, em 2012 fizemos uma subvenção econômica, que estamos agora em fase de avaliação dos projetos, foi focado exclusivamente em equipamentos paralímpicos, e estamos planejando um novo chamamento público para uma nova ação 2013 para a cooperação entre a empresa e as ICTs. De uma forma sintética, o fomento em tecnologia assistiva hoje resultou na contratação de 72 projetos com investimento de cerca de 100 milhões de reais ao longo, né, de 2005 até 2012. Aqui eu tenho alguns projetos para a gente conhecer a tipologia de projetos apoiados, né? Você vê que a gente tem cadeira de rodas para basquete, são projetos que entraram na subvenção econômica, esses 3 projetos iniciais. Cadeiras de rodas construídas com materiais de alto desempenho. Aqui a gente tem leitores de livro digital, impressora braille modular, órteses dinâmicas, próteses ortopédicas de elevada performance, implantes bioabsorvíveis, ambulift autopropelido, tecnologias avançadas para próteses, tecnologias de informação associada com neurociência, comercialização piloto de pisos poliméricos táteis. São tipologias de projetos que eu acho que é importante conhecer o perfil desses projetos, né? Aparelhos auditivos retroauriculares, cadeira de rodas leve em fibra de carbono e por aí vai. Bom, as diretrizes para o fomento à inovação em tecnologia assistiva, nós estamos focando nos produtos assistivos que tenham relevância para as compras públicas governamentais e que tenham relevância na balança comercial brasileira. Veja que aqui nós precisamos articular as margens de preferência nas licitações públicas, à semelhança do que a saúde fez. Hoje, a saúde, para colocar um determinado fármaco, um determinado medicamento na prateleira, ela articula o laboratório público com o provedor de tecnologia por meio das parcerias de desenvolvimento produtivo. Veja que na saúde nós conseguimos agora fazer a primeira PDP, a primeira parceria para o desenvolvimento produtivo para aparelhos auditivos. Mas veja que hoje nós temos marco legal para fazermos essas PDPs. Essa PDP vai dar uma margem de preferência à empresa nas licitações públicas. Agora, veja que quando eu vou para o produto assistivo destinado à pessoa com deficiência visual, eu hoje não tenho esse marco legal. Então, se hoje eu quiser fazer, por exemplo, uma parceria para o desenvolvimento produtivo, para a produção de linhas Braille no país, eu não tenho hoje marco legal para dar privilégio à empresa nacional que desenvolva a tecnologia no país nesses processos. Tá? Na saúde, o marco legal chega a dar 25% de margem de preferência nas licitações públicas. Uma outra diretriz para o fomento é o desenvolvimento de tecnologias de caráter inovador, que tenham relevância para propiciar maior autonomia, conforto e independência do usuário. A inovação incremental de tecnologias que resultem em efetiva redução dos custos de fabricação, quer dizer, as empresas nacionais que já estão consolidadas no mercado de tecnologia assistiva, eu quero que essas empresas tragam maior produtividade para o seu chão de fábrica, mais qualidade e, desta forma, trazer um produto na prateleira com custo mais acessível. E aqui, um interesse claro na nacionalização de produtos visando atendimento a esse mercado interno, que é um mercado crescente. Veja o nosso bônus demográfico. A gente tem hoje um envelhecimento da população brasileira e a gente precisa estar atento, né? Precisamos estar atentos à colocação, à disponibilização de produtos que venham dar suporte a esta tendência, né, demográfica brasileira. O mercado atual, uma rápida passagem pelo mercado atual de tecnologia assistiva, é um mercado fortemente dependente de importação ou de insumos importados. Uma desinformação do usuário. O usuário precisa saber qual é o potencial de uso, por exemplo, de uma impressora Braille. Então, não adianta
compra pura e simples de impressoras Braille se a gente não avançar com metodologias pedagógicas inovadoras que permita a introdução desse produto assistivo na vida escolar da pessoa com deficiência visual, por exemplo. Uma baixa demanda, né, por produtos assistivos, o que acaba tendo uma pequena escala e o que justifica esses preços elevados. Então, isso é um ciclo que precisa ser cuidado. As empresas com pequena capacidade de investimento em capital físico, é importante ter uma retroalimentação entre investimento em capital físico, no chão de fábrica da empresa, e o investimento em P&D, que é o que vai justificar novos investimentos em capital físico. A falta de domínio tecnológico, né, e a baixa taxa de inovação das empresas e um acirramento da concorrência internacional. Eu acho que esse mercado são as características desse mercado atual e que a gente precisa cuidar para termos o atendimento a esse grupo social. E o mercado potencial brasileiro. É um mercado interno grande, dinâmico. O bônus demográfico trouxe um consumo de massa das classes C, D e E, né? Ou seja, as pessoas hoje precisam ter na prateleira produtos assistivos à sua disposição. Temos um acúmulo de competências científicas hoje com potencial para inovar. Precisamos fazer a articulação do poder de compra do Estado, aqui visto a margem de preferência nas compras públicas, a nacionalização de produtos e maior domínio tecnológico, ou seja, precisamos ter a engenharia nacional, dominar a engenharia nacional desses produtos, atender a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para isso, precisamos ter produtos assistivos inclusivos para adaptação dos postos de trabalho. E precisamos trabalhar aquele ciclo que eu comentei há pouco, da demanda, da escala, e ter empreendedores que façam girar esse ciclo. Aqui, só para a gente ver as projeções desse mercado potencial, o último censo do IBGE, somente na deficiência visual, temos 506 mil pessoas que não conseguem, de modo algum, enxergar. Veja que quando a gente vai para baixa visão, a gente pula para 6 milhões, né, de pessoas que têm grande dificuldade. Na deficiência auditiva, temos 344 mil brasileiros que não conseguem, de modo algum, o ouvir. Né? Na deficiência motora, 734 mil brasileiros que não conseguem, de modo algum, ter essa autonomia. E na deficiência mental e intelectual, temos 2,5 milhões de brasileiros classificados nessa categoria. Veja que é um grupo social expressivo que as políticas públicas precisam cuidar e cuidar de fato. E, para isso, eu volto a lembrar do início da minha fala. Para ampliar o acesso, precisamos ter autonomia tecnológica. Muito obrigado, senador. Muito bem. Doutor Maurício França.